Pois podem olhar para mim. A semana passada, ao falar e ao anunciar este nosso aniversário, e o convidado, o pastor Oscar, e ao colocarmos este título Ser Luz, eu comecei uma série em que eu dei o título Acende uma Luz, baseado em Mateus 5,14, onde Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no veladouro e dá luz a todos os que estão em casa. E no versículo 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E a semana passada nós falámos sobre conselhos práticos, como a luz de Jesus possa brilhar através de cada um de nós. E foram só 3 conselhos. Quem é que se lembra? Seja amável com as pessoas, né? E num mundo cada vez menos amável, menos bondoso, quem for amável vai sobressair. Falámos em ser excelente naquilo que faz, não é? Colocar o seu coração naquilo que faz. E eu disse que ser excelente naquilo que faz não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com ter o mais caro, o melhor, mas tem a ver com fazeres o teu melhor com toda a excelência com aquilo que tu tens nas mãos. E falámos sobre não ter vergonhas do Evangelho de Jesus Cristo. 3 conselhos práticos. Diga ao irmão ao lado: ser amável, ser excelente e não ter vergonhas do Evangelho. Com em mente estes 3 conselhos, nós vamos percorrer uma história, que é a história de Daniel e os seus amigos. Com na nossa mente ser amável, ser excelente naquilo que fazemos e não nos envergonharmos, nós vamos percorrer esta história de Daniel, porque vamos ver estes princípios na prática, na vida deles. Porque Deus nos chamou de facto para sermos luz, para acendermos uma luz. Ao colocarmos ali na entrada também na agenda essa mesma luz, essa mesma lâmpada, é para nos lembrarmos, onde quer que nós andemos, nós transportamos Jesus. O Espírito de Deus habita em nós, e onde há luz, as trevas elas têm que se dissipar. Onde há luz, não há escuridão. Então onde tu vais, a luz de Jesus Cristo, ela vai contigo. E onde tu vais, as trevas se dissipam, a escuridão se dissipa, porque nós somos a luz de Jesus a brilhar aqui nesta terra. Daniel e os seus amigos. Daniel 1, verso 3. E disse o rei a Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem amabilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou ração de cada dia. Isto é o que está escrito, mas é comida. Era da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que, no fim deles, pudessem estar diante do rei. Ao fim de 3 anos, vamos fazer um teste. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Beltazar, Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Tudo propostas para quem tiver filhos, pode escolher.
Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra e Te pedimos, dirige-nos, Senhor. Fala-nos, fala a cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos contextualizar esta passagem. 3 conselhos práticos falámos a semana passada: ser amável, ser excelente e não nos envergonharmos do Evangelho de Jesus. Então aqui está um povo, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invade e faz guerra a Jerusalém e levou cativo. Foram para a guerra, venceram e levaram como escravos cativos estes 3 jovens, ou 4 jovens, Daniel e os seus 3 amigos, para a Babilônia. Uma batalha, uma guerra, o povo de Deus perdeu, o povo do inimigo ganhou e leva 4 jovens para a Babilônia para serem escravos ou trabalharem lá na Babilônia. Então aqui temos estes 4 jovens. Na flor da idade, diz que eram formosos, sábios e inteligentes. E provavelmente jovens cheios de sonhos, cheios de expectativas para o futuro, a pensar o que é que iriam fazer da vida. E de repente, no meio dessa sua juventude, eles são levados, deixam a sua família, deixam a sua terra, deixam os seus hábitos, deixam a sua cultura e foram levados prisioneiros. Eles não emigraram para a Babilônia atrás de um sonho, não é? Eles não foram para lá para concretizar um sonho, não, eles foram levados para lá. E nós podemos perguntar, eles queriam ir para lá? Não. Eles pediram para ir para lá? Também não. Foram atrás de um sonho? Também não. Mas foram. Será que era isto que eles imaginavam para as suas vidas? Não creio. Mas a realidade é que foram. E a primeira coisa que eu quero partilhar com os irmãos é esta. Às vezes a vida leva-nos por lugares e situações que nós não gostávamos de ter ido ou não estamos a gostar de viver aquilo que estamos a viver. Mas aconteceu. Eles não são culpados, eles não pediram, eles não sonharam, mas foram lá parar. Coisas acontecem na vida que não é nossa culpa, mas acontecem. Não gostamos, mas acontecem. Não gostamos de viver o que estamos a viver, mas fomos lá parar. E a grande verdade ou a grande questão é esta: como é que nós vamos agir nessa situação? Porque muitas pessoas ficam-se a questionar: se Deus é tão bom, por que é que permitiu isto? Porque é interessante, se nós lermos os pormenores da Bíblia, Daniel 1, no versículo 1, diz que não foi o rei de Nabucodonosor que venceu, diz lá que venceu, mas antes diz que Deus entregou na mão dele o seu povo. Quer dizer que foi Deus que permitiu, sim. A Bíblia diz lá em Isaías 55, 8 e 9, que os pensamentos do Senhor não são iguais aos nossos. Diz que os caminhos do Senhor não são iguais aos nossos. Então há muita coisa que às vezes nós não entendemos, mas aquilo que nós não entendemos, a questão é esta: é como é que nós vamos agir? O que é que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa atitude? Porque é isso que nós vamos analisar hoje. É isso que nós vamos pensar hoje. Olhar para estes 3, 4 jovens e pensar naquelas 3 conselhos que se falou a semana passada e pensar como é que eles agiram.
Porque por vezes isto acontece também. E quando isso acontece, muitas pessoas, isto é o suficiente para quê? Para desanimarem. Isto é o suficiente para quê? Para desistirem. Isto é o suficiente para ficarem frustrados e dizer, não vale a pena, eu não fiz mal nenhum a Deus, parece que Deus não me ama, e corre tudo ao contrário, e vivem amargurados, e vivem frustrados, e vivem desanimados, e dizem, eu não tenho motivos para sorrir. Mas a vida, por vezes, é assim. Por vezes vamos para lugares que nós não queríamos ir. E eles também podiam tomar essa atitude. Não temos motivos para sorrir. Estou aqui, mas não queria estar aqui. Fui obrigado a estar aqui. Qual vai ser a tua atitude? Quando as coisas não acontecem como tu pensavas. Quando as coisas não acontecem como tu querias. Por mais que sejas fiel a Deus, Deus tem planos para ti maiores do que tu próprio possas imaginar. E aqui o importante, às vezes, não é o que está a acontecer. É importante. Mas mais importante ainda é a tua atitude perante aquilo que está a acontecer. E a primeira coisa que nós temos que perceber, irmãos, é que independentemente se fomos parar num sítio que não queríamos, não temos a culpa, uma série de coisas, Deus continua contigo. Diga ao irmão lá, Deus está contigo. Diga ao irmão lá, Deus está contigo. Diga lá ao outro irmão, Deus está contigo. É Deus que conduz as nossas vidas. Ele habita em nós. E independentemente de eu estar a viver uma situação dramática, a luz de Jesus vai brilhar através de ti e de mim. Ela vai brilhar. Então, deram-lhe outros nomes quando eles chegaram lá. Por outras palavras, sabe o que é que eles queriam? Esqueçam lá quem vocês são. Esqueçam a vossa identidade. Porque é isso que Satanás quer fazer conosco. Quantos são aqueles que vão para alguns ambientes que não eram os deles e de repente se esquecem quem são? Vão para a universidade e já esqueceram quem são. Começam a namorar e já se esqueceram quem são. Estão numa festa e já se esqueceram quem são. Por outras palavras, olha, esqueçam lá o vosso Deus, esqueçam lá os vossos princípios, esqueçam lá a vossa identidade, tudo acabou, agora vocês vão aprender a falar uma nova língua ou outra cultura, vão aprender outros preceitos, vão aprender muitas outras coisas novas. E aquilo que eu amo de Daniel e que eu aprendo com ele é que podem-me tirar da minha terra, podem-me tirar da minha cultura, podem-me tirar da minha família, podem-me tirar de onde quiserem, mas há uma coisa que não podem tirar os princípios que regem a minha vida, que dirigem a minha vida, não podem tirar Deus do meu coração. Por isso ele disse assim, Daniel 1, verso 8, ele disse assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Ele decidiu o quê? Não se tornar impuro. Eu vou ler noutra versão. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para que com Daniel e tivesse simpatia por ele. Irmãos, eu aprendo com este homem. Primeiro, ele assentou no seu coração, eu não vou esquecer de quem eu sou. Eu posso ter saído da minha terra, eu posso ter saído lá de Jerusalém, mas Deus não saiu do meu coração. Os princípios que regem a minha vida da palavra de Deus, princípios de honestidade, princípios de integridade, continuam a fazer parte da minha vida. Viva eu onde viver, esteja eu no ambiente que estiver, seja um ambiente mais de trevas ou seja um ambiente menos de trevas, os princípios continuam a ser os mesmos. E outra coisa que eu aprendo com Daniel, e daí aquele primeiro conselho, ser amável.
é que Daniel sabia que havia alguém que estava responsável sobre ele. Ele era escravo, ele não fazia o que queria, quando queria, como queria, onde queria, ele não era livre. Então, ele tomou uma atitude para com o chefe dos eunucos, né? Uma atitude de respeito, de honra, de amor, de amabilidade. Diz no versículo 8 que ele pediu permissão para se abster daqueles alimentos. Ele não disse, eu cá, sirva a Deus, eu não toco nisso. Não fazem, eu faço o que eu quero. Não, não é bem assim. Sabe que há muita gente nas empresas, às vezes, diz, eu faço só o que eu quero. Não é bem assim. Não é nada assim. Mas ele teve humildade, sabedoria, amabilidade para pedir as coisas. E diz que Deus deu graça. Noutra passagem diz que Deus deu graça. E aqui nesta versão diz que o homem foi bondoso para com ele. Porque o homem tinha uma responsabilidade também perante o rei. Porque durante 3 anos eles tinham que estudar, eles tinham que se preparar, eles tinham que ter boa aparência. Porque ao fim de 3 anos eles iam à presença do rei, iam responder uma prova oral, iam olhar para o aspecto deles e se fosse um mau aspecto e não tivessem bons, o eunuco é que pagava. Então o Daniel pediu com sabedoria, com amor, com amabilidade, olha... E ele disse, se calhar é melhor não, porque depois isto sobra para mim. Olha, vamos experimentar durante uma semana. Eu não como essas coisas, eu como outras coisas, e ao fim de uma semana tu vais ver como é que nós estamos. E o Daniel e os seus amigos aplicaram-se, e ao fim de uma semana o eunuco olhou para eles, vocês até nem têm mau aspecto, não. Então vamos lá. E permitiu-os durante os próximos 3 anos, e eles não seguissem aquelas instruções específicas que o rei lhes tinha ordenado. Precisamos pedir sabedoria a Deus. Precisamos pedir graça a Deus. Precisamos pedir que sejamos pessoas amáveis, amabilidade, amar. Às vezes há crentes que são muito arrogantes, mesmo até nos trabalhos. Eu não faço isto. Eu não sei o quê. Eu não sei o que mais. Depois são despedidos. Pastor, o diabo. Qual diabo? O diabo foste tu mesmo. Nós temos Jesus. Mas o facto de ter Jesus, Daniel sabia, eu não estou numa posição de liderança, não, eu estou numa posição nem sequer de decidir a minha vida, eu sou escravo. Eu tenho que perceber onde eu estou. Por outro lado, ele foi excelente. Porque naquela semana ele podia viver como revoltado. O que é que vocês pensam que são? Estou aqui a obrigar, estão a cortar as minhas pernas, estão a cortar o meu futuro. Eu sou um jovem, tenho a vida toda pela frente. Que culpa é que eu tenho de vocês andarem em guerra e agora eu é que pago? Não, ele não viveu revoltado. Diz que naquela semana ele aplicou-se de tal maneira que ao fim de uma semana, 10 dias, o eunuco viu resultados. Portanto disse, senhora, então olha, continua assim. E o que é que aconteceu? Este tal eunuco chamava-se Apenaz. Daniel 1,17 diz, ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Ou seja, ao fim de 3 anos, quando estes homens vão ser chamados ao teste, vão ser chamados à prova oral, eles passaram com excelência. Sabe o que é que isso me fala? Que durante aqueles 3 anos eles aplicaram-se, eles trabalharam, eles estudaram, eles fizeram a sua parte, eles não viveram como revoltados. Ou seja, para que a luz de Jesus brilhe, não só nós temos que ser amáveis para com as pessoas à nossa volta, mas nós temos que ser excelentes, fazer o nosso melhor que aquilo que na situação que nós estamos a viver. E eles podiam dizer, não, eu faço o meu melhor, mas não é aqui. Ou como alguém me dizia, não sou pago para sorrir, eu estou aqui porque preciso. Não, são só desculpas. Nós podemos ter ido parar a um sítio que não gostamos. Podemos estar a fazer uma coisa que nós não gostamos. Pois essa coisa onde tu não gostas, esse lugar onde tu não gostas, não te sentes bem, pode ser a oportunidade que Deus está-te a dar para brilhar. E Deus vai-te abençoar e vai-te fazer com que saias daí e vais para outros lugares. Mas tens que aprender a ser fiel. Diga, irmão, aprenda a ser fiel, rapaz.
Que a luz de Jesus possa brilhar. Porque no meio deste quadro, eles podiam viver amargurados. Eles podiam viver revoltados. Eles podiam viver chateados. Ai, não vejo a hora de chegar a sexta-feira para sair deste antro. Não, eles nem tinham sexta, meus amigos. Lembrem-se, eram escravos. Não saíam à sexta e voltavam à segunda. Estavam lá sempre. Há gente que nunca sai do sítio de onde está durante anos por causa da tua atitude, por causa do teu coração. Porque pensamos que Jesus vai brilhar, é nós dizendo sim, Deus ama, e slogans. É slogans para aqui, slogans para ali, ou estão pôr um peixinho no rabinho do carro, desculpa a expressão, na parte traseira do carro. Não é? Um peixinho, Deus é amor. Não, é a nossa atitude. É a nossa atitude. E eu vejo nestes jovens, Deus os usou, Deus os abençoou, Deus tinha um plano para eles. Eu vou dar uma lição ao rei da Nabucodonosor. Ele pensou que venceu, mas ele não venceu coisa nenhuma. Eu vou levar estes 3 rapazinhos, que são meus filhos, para lá para o meio deles, e eles vão ver as luzes de Jesus a brilhar no meio das trevas. Deus quer nos usar a cada um de nós. Deus quer nos usar. Então lá estão eles aonde? Na Babilónia, fazendo a diferença. Deus quer te usar para fazeres a diferença. Onde tu trabalhas, onde tu vives, com quem tu estás, com a família que tu tens, etc. Deus quer te usar. Que deixemos de viver apenas a criticar e a murmurar das pessoas à nossa volta, do trabalho, do patrão, deste e daquele, da cidade. Não. Amemos. E sejamos excelentes. Amemos e sejamos excelentes. Diga ao irmão ao lado, amemos e sejamos excelentes. Bem, a vida destes homens continua. E no capítulo 2, lá vão eles agora, já não estão só ali naquele lugar, já são considerados sábios, não é? Conselheiros do rei. Não é? E no capítulo 2, este Nabucodonosor, não é? Tem um sonho. E um sonho que o deixa perturbado. Ele fica assim acorda meio perturbado, esgazeado todo. Mas tenta-se lembrar do sonho e não lembra, esqueceu. Até ele chama os sábios todos lá do seu reinado, onde Daniel e os seus amigos estavam lá, mas muitos outros. Então o homem, olha o que é que ele quer. Ele quer que os sábios descubram o que é que ele sonhou e depois interpretem aquilo que ele sonhou. Coisa maluca, não é? Porque se ele não se lembra, como é que eu vou saber o que é que ele sonhou? Concordam comigo ou não? Mas foi isso que aconteceu. Mais maluco ainda, o homem disse assim, se vocês não me disserem o que eu sonhei, vou matá-los todos. E o homem tinha a mania que era que mandava naquilo tudo, matava mesmo. Ele era mesmo o rei daquilo. Todo poderoso. Mas é uma coisa meio maluca, meio doida. E diz aqui Daniel 2,17. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e os seus amigos, não fossem executados com os outros sábios na Babilónia. Olha lá para mim, o que é que ele fez? Voltou para casa, chamou os amigos e disse assim, vamos orar. Ou seja, mudaram os seus nomes, tiraram-os perto do templo, tiraram-os perto da família, tiraram-os da sua cultura, mas não conseguiram tirar o seu Deus do seu coração. Lá na Babilónia, lá estava Daniel e lá estava Deus com Daniel. E sabe onde eu quero? Qual é a minha parte prática que quando eu estava a ler que Deus colocou no meu coração? É que também às vezes nos pedem coisas meio doidas. Não é? Imagina o patrão ou quem manda, tem lá uma ideia mirabolante, lá senhor de dia ou senhor de noite para contar dia, sei lá, e pede qualquer coisa e toda a gente fica em polvoró. Toda a gente fica, mas isto é maluco, isto não se consegue fazer. E que normalmente o que é que as pessoas fazem? Se juntam ao sindicato para criticar.
Não estou a falar das greves agora. Mas onde quer dizer é, e a murmurar. E aquele chefe, e eu sei o quê. Ela é doida. Quer dizer, sonhou de noite e agora a gente agora, vamos, eu já ouvi isso. Agora quem se lixa somos nós. Quer dizer, ela sonhou de noite e agora a gente é que tem que ir fazer isto. Isto nunca aconteceu, pois não? Há gente meio doida. Mas às vezes nós nos esquecemos que em vez de nos juntarmos ao clube dos murmuradores, que não resolve nada, que até podem estar ali a dizer coisas que são verdades, mas não resolve nada, possamos correr para os nossos irmãos e para a nossa família. Há aqui um mistério. Vamos orar. Vamos orar. Vamos fazer o quê? Vamos orar. Vamos buscar a Deus. Vamos orar por este rei Nabucodonosor. Vamos orar pelo sonho dele. O que ele pediu é maluco, mas ele é também maluco o suficiente para nos matar a todos. Vamos orar. Às vezes há crentes, por muita razão que tenha, se o teu trabalho fechar, tu vais para o desemprego, meu rapaz. E olha que 3 aninhos passa que é no estando. Quando des conta, não tens nada. É porque às vezes há pessoas que pensam assim, já não estou eu que me mando embora. Ouvi isso há 7 ou 8 anos atrás. Veio com o fundo de desemprego, ainda vem com isto, veio com aquilo. Eu disse, olha que isto passa rápido, pá. Passou rápido. Depois não tinha trabalho, depois anda de curso em curso, depois anda assim, epá. Pois, quando tu em vez de zelares para onde estavas, o que é que tu dizias? Toda a gente fez embora. Então, dá graça a Deus que Deus fez aquilo que tu estavas dizendo acontecer. Sim ou não? Então vamos orar pelos nossos patrões. Vamos orar pela nossa firma. Sejam malucos ou não sejam malucos. Aquilo é o meu ganha-pão e aquilo não pode ir abaixo. Eu vou lutar por aquilo. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Não estou a dizer mete a fé. Já não há palmas para ninguém. Quem é que está a perceber o que eu estou a dizer? Vamos orar por eles. Estamos a falar sobre a luz, ser luz. Eles não fizeram parte do problema, eles fizeram parte da solução, porque eles foram buscar a Deus. Deus falou ao seu coração. Daniel, com ousadia, foi falar com o rei de Nabucodonosor, disse qual era o sonho, interpretou o sonho. Não só eles foram abençoados, porque não morreram, mas todos os outros estavam na linha também para morrer. Ele não matou ninguém. Deus os abençoou e abençoou toda aquela gente por causa de Daniel e dos seus amigos. Deus pode abençoar a tua firma porque tu estás lá. Pois, pastor, eu sou o único crente. Pois a luz de Jesus vai brilhar ali. Pois a alegria do Senhor vai brilhar ali. Deus vai abençoar aquele lugar. Deus vai abençoar aquela casa porque tu estás lá. Mas diz ao irmão lá, mas faz a tua parte. Quando olhamos para estes 3 jovens, quando eu penso naqueles 3 conselhos, eu os vejo todos aqui em prática. Eram pessoas que amavam, eram pessoas excelentes naquilo que faziam e eles não se envergonharam. Porque quando Daniel se colocou em frente ao rei, um homem que pensava que era o dono do mundo, Daniel não se envergonhou de falar do seu Deus. Eu sei o que sei e vou-te dizer o que tu sonhaste, porque Deus me revelou. Não te envergonhes do Evangelho, que ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. E lá estava Daniel e os seus amigos, a luz de Jesus a brilhar naquele lugar. Eles não escolheram ir para lá, mas foram. Eles não queriam ir para lá, mas estavam lá. É lá que eles brilharam. Onde quer que tu estejas, Deus pode fazer a luz de Jesus brilhar através de ti. Amém? Vamos só mais um, porque não conseguimos contar a história toda, porque isto tem anos, não é? Mas saltámos para Daniel capítulo 3. Isto que se passou foi em Daniel 2. Aqui está o rei Nabucodonosor, que ainda não tinha aprendido a lição e achava que ele era o melhor do mundo. Então faz uma estátua e quer que toda a gente se dobre o joelho à estátua dele. E que só pode fazer pedidos a ele, etc, etc.
Então Daniel 3:5 diz que quando ouviram o som da trombeta do pífaro, porque ele deu instruções, olha, quando tocarem, quando a banda tocar, toda a gente tem que dobrar o joelho à estátua. Então diz que quando ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cifra, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro do rei de Nabucodonosor ergueu. E então a instrução é: quem não dobra o joelho vai parar à fornalha do fogo ardente. E havia lá uns quantos que dobravam o joelho, mas estavam a olhar a ver quem não dobrava. E Daniel e os seus amigos, não era porque não gostavam do rei, mas não dobravam por causa dos princípios que regiam a sua vida. E diz que foram fazer queixa ao rei. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Quando tu tens a atitude que eu falei há pouco, quando estávamos a meditar em Daniel 2, em vez de estarmos na roda dos murmuradores, fazermos parte da solução e orarmos a Deus, gente vai ter inveja. Claro que sim. Gente vai ter inveja. Gente não vai gostar, gente vai criticar, gente vai apontar o dedo. E o que é que eu aprendo? Porque foi o que aconteceu com eles. O que é que a Bíblia diz lá em Provérbios 4? Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Então, há pessoas no teu trabalho que vão criticar. Esta tem mania que é boazinha, ou este tem mania que é o bonzinho, está a engraxar, ele quer mil e uma coisa. Coisas que nos ofendem, coisas que nos prejudicam. Mas nós só temos que saber é que eu não sou aquilo que os outros dizem que eu sou. Há princípios que regem a minha vida e eu não vou abdicar deles. E a luz de Jesus vai brilhar. Então, quando isso acontece, pensa só nisto. Não deixes que isso afete o teu coração. Perdoa e ama. Perdoa e ama. Podem dizer que tu és isto, és aquilo. Ama essas pessoas. Perdoar é uma decisão. Não guardes rancor no teu coração. Não guardes ódio no teu coração. Não guardes amargura. A amargura vai destruir as nossas vidas. Na verdade, em Hebreus 12:15 diz que a amargura impede que a graça de Deus flua para as nossas vidas. E nós vemos que estes rapazes, no lugar onde estavam, que não escolheram estar, mas estavam como escravos, etc., a luz de Jesus começou a brilhar na vida deles. Eles começaram a prosperar. A vida deles começou a andar para a frente. E claro que há sempre oportunidades. Para quê? Para nós ficarmos magoados, para nós ficarmos ofendidos. Pessoas vão sempre apontar o dedo, pessoas vão dizer que ele é isto, ou que é aquilo, ou que outro, e que não estamos a fazer, e que não estamos a ser. Coisas injustas até. Mas diz que Daniel, ele não ficou, mais uma vez, ele não ficou amargurado com aquilo que diziam. Mas há uma coisa que eu aprendo também com isso. Não queiras saber o que dizem de ti. Porque às vezes nós próprios procuramos. O que é que eles disseram? Alguém vai, tu sabes que aquela fulana disse de ti. Olha, não sei. E fazíamos um favor se não me dissesses. Por quanto menos eu souber, mais feliz eu ando. É ou não é? Porque se tu sabes, és ser humano, ficas chateado. Sim ou não? Claro, somos todos iguais. Então, aprender que os nossos ouvidos não são caixote do lixo. Olha, não quer saber disso. A tua vida com o teu... Agora, é verdade que o rei ficou zangado. E vamos terminar. Daniel, podes ver. É verdade que o rei ficou zangado. É verdade que o rei mandou chamar aquele pessoal. É verdade que o rei disse assim, olha, jovens, olha... é de propósito que vocês fazem isto. E ele disse assim, olha, de propósito não é. No sentido, olha, nós não fazemos isto, lá está o primeiro que eu disse, seja amável. Olha, nós não fazemos isto para te chatear, nós não fazemos isto para te afrontar, mas explicaram os seus princípios. A quem eles serviam, o seu Deus. E o rei disse, olha, podem vir, ele pode vir também, o Pedro. O rei disse a eles assim, olha, eu vou dar-lhes mais uma oportunidade. O pífaro vai tocar, a flauta, a harpa, todas essas coisas vão tocar. E se vocês dobrarem o joelho, pronto, olha, eu vou arriscar isto, pronto, faz conta que isto nada aconteceu. E o Daniel e os amigos disseram assim, olha, rei, não vale a pena teres esse trabalho. Nós não vamos dobrar. O Deus a quem nós servimos
nos vai livrar da tua mão. Mas eles não terminam aqui, porque isso nós podíamos pensar assim, isso é fé, nós confessamos a palavra de Deus, estamos determinados, isso não vai acontecer. Até isso acontecer, vamos permanecer com a nossa atitude? Ou nós só temos esta atitude de fé se aquilo não acontecer? Porque há algumas coisas que às vezes acontecem. E eles disseram assim, mesmo que não livre, nós não vamos dobrar o joelho. Ou seja, aquilo que me faz, olhem lá para mim, aquilo que me faz permanecer com esta atitude não é o livramento, é a minha dedicação, o meu amor e o meu serviço ao meu Deus. O que me faz ter esta confissão não é confissão positiva para ser curado. Eu acredito, eu quero declarar na minha boca aquilo que a palavra de Deus diz. Se Deus diz que eu estou curado, eu estou curado. Se Deus diz que eu sou abençoado, eu sou abençoado. É isso que eu vou declarar. Mas mesmo que não seja, eu vou declarar isso mesmo. Porquê? Porque tem a ver com o meu princípio. Eu sei de onde é que eu vim. Sei o que é que eu estou aqui a fazer. Posso não perceber algumas coisas que estão a acontecer, mas percebo ou não, eu sei para onde é que eu vou. Eu vou viver eternamente com Cristo. O meu lugar é o céu. A minha casa é a casa celestial. Este lugar é um lugar de passagem. Então eu não vou mudar as minhas prioridades. Daniel 3, 16, 17, 18. Eu não vou ler porque eu tenho relógio, está bem? Eles estavam convictos. Quais são as tuas convicções? Deixa-me só dizer isso rápido para começarmos a terminar. Eles foram lançados à fornalha, aqueceram a fornalha 7 vezes mais, de tal forma que as pessoas que os foram lançar morreram com o calor, só de abrir. É simples, quando vocês têm o forno ali a fazer ali o entrecosto, e ali, quando a gente abre o forno, que vem um bafo. Por exemplo, quem tem óculos tem logo que fazer assim, senão não vê nada. E se chegar muito perto, até se queima. Eles morreram. Mas estes 3 jovens, estes 4 jovens, estes 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam lá dentro. E diz que quando o rei olhou lá para dentro, eles não viu 3, viu 4. E diz que o quarto era semelhante ao Altíssimo. O rei ficou espantado. O que é que se passa aqui? Irmãos, eles não foram para ali por autorrecriação. Deus os enviou para ali. Onde? Para a Babilónia. Há coisas que às vezes que acontecem na nossa vida que nós não compreendemos, mas há uma coisa que nós temos que saber, compreendemos ou não, é que Deus está connosco. Deus está connosco. Na fornalha, onde eles entraram, Deus estava com eles e os libertou da fornalha. E o rei olha lá para dentro, não é? Alarmado, versículo 24, mas logo depois o rei, alarmado, levantou-se, perguntou aos seus companheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atirámos no fogo? Sim, ó rei. Eles clamam: mas olha, estou vendo 4 ilesos andando pelo fogo, e o quarto parece como o filho dos deuses. Então o rei Nabucodonosor, versículo 26, aproximou-se da entrada da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Até ali ele pensava que era Deus. Agora ele disse: saiam, venham aqui. Eu quero falar, eu acho que se fosse um dos 3 dizia assim: oh rei, olha, entra tu para nós conversarmos cá dentro. Mas agora está aqui um rei a dizer: olha, servos do Deus Altíssimo. Vamos ser honestos, irmãos. Todos nós queremos ver grandes coisas na nossa vida, sim ou não? Todos nós queremos ver reis de Nabucodonosor, às vezes patrões, pessoas poderosas, ou porque têm dinheiro, ou porque têm poder, seja o que for, que digam uma coisa destas, ou que dobrem o joelho, ou que confessem Jesus Cristo, ou que reconheçam Deus na nossa vida. Queremos isso tudo. Às vezes não queremos é passar pela fornalha com uma boa atitude.
Porque em nenhum tempo nós vemos Daniel e os seus amigos a criticar do rei. Nenhum tempo nós vemos o Daniel e os seus amigos amargurados por viver na Babilónia. Nenhum tempo nós vemos Daniel e os seus amigos a murmurar e não sei o quê, eu vou orar e Deus vai te matar. Não vemos nada disso. Vemos Daniel a ser amável e excelente em tudo o que faz, apesar da perseguição que sofre. É verdade ou não é? E Deus era com ele. E o rei Nabucodonosor não só os mandou cá para fora. No versículo 28 disse: então, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilónia. 3 conselhos: sejam amáveis com as pessoas, sejam excelentes em tudo o que fazem e não se envergonham do Evangelho de Jesus Cristo. Quando a tribulação vem, 3 coisas podem acontecer. Primeira delas, versículo 28, o rei reconheceu o Deus de Daniel e os seus amigos. Olha, eu posso não concordar, mas eu reconheço que estes homens servem a um Deus vivo. A segunda coisa que aconteceu é que não só o rei reconheceu, diz que o rei foi transformado por Deus por causa da atitude deles. O rei creu. A vida dele foi transformada por causa destes 3 amigos. A luz de Jesus que brilhava através destes 4 jovens. E em quarto lugar, o que aconteceu? Deus fez prosperar Daniel e os seus 3 amigos. Deus os abençoou e eles foram promovidos. Às vezes queremos só isso. Deus nos quer promover. Deus nos quer levar por lugares e nos colocar em lugares altos. Mas o propósito não é nos elevar, o propósito não é nos envaidecer, o propósito não é nós sermos, seja o que for, é que a luz de Jesus possa continuar a brilhar nas nossas vidas. Irmão, esta história, ela não é para se repetir ipsis verbis na nossa vida, tal e qual como aconteceu com eles. Tu não és o Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abednego, mas muitas destas coisas às vezes acontecem nas nossas vidas. E nós podemos aprender com eles. É permanecer com uma boa atitude, sabendo que nós servimos a Deus. Há coisas que não gostamos de viver, há coisas que nos fazem chorar, há coisas que derramam a nossa alma, há coisas que nos deitam ao chão, há coisas que nos fazem prostrar, há coisas que nos deitam abaixo. Há muita coisa que acontece, mas nós não podemos esquecer que há um Deus que nós servimos. O que nós estamos aqui a fazer não é cumprir calendário, nós estamos a servir a Deus. Nosso Deus, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Jesus Cristo está vivo, sentado à direita de Deus Pai, a interceder por cada um de nós. Nós podemos não entender os caminhos de Deus, eles são mais altos que os nossos. Onde quer que tu vais parar, onde quer que tu vais estar, com quem tu vais falar, seja o que for que esteja a acontecer na tua vida, sabe, Deus está contigo em todo o tempo. E em todo o tempo Deus tem um propósito, que essa luz de Jesus que está em ti possa brilhar no meio das trevas. Então não vamos nos queixar, somos o único crente, graças a Deus que Deus me colocou lá. Eles eram só 4. Graças a Deus que Deus nos colocou aqui. Graças a Deus que Deus te colocou nesse trabalho. Graças a Deus que Deus te colocou nesse lugar. Graças a Deus que Deus te colocou nessa família. Graças a Deus que Deus te colocou nessa... Graças a Deus. Deus, luz de Jesus vai brilhar através de ti, porque o maior é aquele que está em filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está lá fora. O início nós não podemos não compreender. O Daniel capítulo 1, podemos não compreender como é que Deus vai entregar os seus filhos na mão do Nabucodonosor. O início nós nunca entendemos muita coisa, mas o final eu já entendi, porque Deus quis usar estes jovens para derramar a sua glória sobre aquele rei e para lhe dar uma lição, que não há outro Deus a não ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Nós podemos não entender muita coisa aqui,
podemos nos sentir os mais pequenos, podemos sentir os mais escravizados. Não entendes, mas ser fiel, ser amável, ser excelente naquilo que faz. Não te envergonhes do Evangelho, do teu Deus, porque mais cedo ou mais tarde lá à frente Ele vai revelar a sua glória através de ti, porque nós somos a luz deste mundo. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé agora mesmo. Aleluia. Levanta o teu braço e canta connosco. Jesus merece toda a honra. Jesus